Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos, paz e bênção. Deus abençoe você e que o Senhor derrame seu Espírito e sua graça abundante sobre nós. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho que está em João 6, de 52 a 59. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim, falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, esse é o trecho explicitamente sacramental do sermão sobre o pão da vida. Trecho de estrutura bem que chamamos circular. E no centro do círculo está esta afirmação: minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Este é o centro deste versículo, desse capítulo. Tudo que foi feito, Jesus preparou e João preparou no capítulo 6, como eu já disse, lá a multiplicação dos pães, depois Jesus anda sobre as águas. Se ele pode multiplicar os pães, de 5 pães e 2 peixes, alimenta aquela multidão. Se ele pode andar sobre as águas, agora ele também pode estar presente no pão. Ele pode agora fazer do pão e do vinho os elementos que, tomados esses elementos podem ser um sinal. O sinal que ele está vivo, presente no meio da comunidade. Ele pode alimentar a vida da igreja e da comunidade por meio desse sinal, o pão e vinho. Veja, irmãos, que a fé, como é necessário a fé. Então, as proposições precedentes, dos versículos 53 e 54, diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso indica para nós a absoluta necessidade de alimentar-se de Jesus Eucaristia, para ter a vida e tender a ressurreição. Você tem alimentado, meu irmão, de Jesus Eucaristia? Sem alimento não tem a vida. Há uma absoluta necessidade de alimentar-se. Eu estou falando para cristão católico, que foi batizado, que fez primeiro Eucaristia, e se não fez, pode fazê-lo.
E se não foi batizado, pode sê-lo. E se não foi crismado, pode fazer a crisma. Mas é preciso fazer um caminho de seguimento de Jesus. É preciso se converter, mudar de vida, sair do pecado, querer sair daquela situação objetiva de pecado, para que assim eu possa comungar. Mas não é só ir lá comungar com Jesus, não. É preciso também se esforçar para poder ser digno, ninguém é, mas eu digo poder se abrir à graça de Deus e ter o desejo, atraído pelo Pai, eu ter também um desejo. É tanto amor que eu preciso mudar de vida. É tanto amor que eu não posso permanecer na situação de pecado, porque o pecado me afasta de Deus e a Eucaristia é comunhão com Deus. Eu não posso comungar com Jesus e se a minha vida ainda está em pecado ou eu não quero sair do pecado. A Eucaristia é para os pecadores mesmo, mas para os pecadores que estão num processo de conversão contínua. Isto é, o padre, o bispo, todos nós estamos num processo de conversão contínua. Isso é para todo cristão. Mas não dá para comungar e permanecer no pecado. Querer viver no pecado. Uma coisa é a nossa condição de pecador. Pecador eu sou, todos nós o somos. Outra coisa é aquela condição de querer permanecer no pecado. Aí precisa sair e alimentar-se de Jesus na Eucaristia para ter a vida, para tender à ressurreição. E o versículo 56 e 57 diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, dizem que a vida consiste na comunhão com Ele, de Jesus, semelhante à comunhão de vida que Ele tem com o Pai. Então, há uma comunhão tão grande que passa. A minha comunhão com Jesus me une ao Pai, me une ao Espírito Santo. Eu me torno agora participantes da vida de Deus e por isso ganho a eternidade. Deus é eterno e esta vida nos é comunicada por meio de Jesus. E esta comunhão minha com Jesus, sacramentalmente falando, na Eucaristia, me torna agora participante desde o tempo. Eu estou no tempo, mas agora participo já da vida eterna que um dia terei na eternidade. E no versículo 58 afirma que o pão dado por Jesus é superior ao maná, por ser pão vivo. É Jesus mesmo. Portanto, pode dar a vida eterna e é o verdadeiro pão descido do céu, de que o maná não passava de pálida figura. O maná era a figura da Eucaristia, da Jesus Eucaristia. Então, meus irmãos, esse sermão de Jesus no capítulo 6 é provocante e sua pedagogia de choque chega ao máximo, que precisa comer a minha carne, precisa beber meu sangue. Este é para nós o grande provocação de Jesus. Então não fiquemos, irmãos, longe de Jesus, sem alimentar-se de Jesus e Eucaristia, para ter a vida eterna e tender-se à ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.